Fala pessoal, saudações a todos, professor Vladimir aqui falando. No vídeo de hoje a gente vai abordar os conteúdos de números decimais, certo? Os números racionais que tem na sua estrutura a presença da vírgula e a passagem, né, desses valores para a sua representação fracionária, né? E a volta, né? Uma vez que está na forma fracionária, voltar a ser expressado como um número decimal, número que tem na sua representação uma vírgula. E também as atividades, né, as operações, melhor dizendo, com números desse tipo, né, operações aritméticas simples, né, como a soma, subtração de números decimais e, mais importante ainda, a multiplicação e divisão, né. Primeiro num formato só, né, a gente vai com calma fazer só a forma decimal e depois a gente vai evoluir e fazer a forma fracionária. Bora para a lousa, que na lousa vocês vão poder ver melhor essas operações. Então a gente já tinha visto na aula anterior, né, que os números decimais eles surgem em algumas divisões inexatas. Por exemplo, aqui o 33 ao ser dividido por 4, na operação de contagem você conta de 4 em 4 até se aproximar de 33 e não pode passar, você vai contar 8 vezes. 8 vezes 4 vai dar 32, ou seja, vai faltar 1 do 32 para chegar em 33. Esse resto que falta, né, não tem um outro número para formar, e a divisão prossegue da seguinte maneira: você coloca uma vírgula na resposta e um zero no resto. Aí continua a contagem sobre 10. Quantos 4 cabem em 10? Cabem 2 e faltam 2, você chega no 8. E agora não precisa mais botar vírgula, só zero nos restos. Quanto 4 cabe no 20, cabe 5. E esse número aqui é um número decimal, um número racional, né, na sua forma decimal. A presença da vírgula, né, desse número indica uma maneira básica ou prática de repassar para a sua forma de fração, né. Esse número ele é escrito como forma de fração da seguinte maneira: o denominador, o número de baixo, é a base de 10 que contém 2 zeros, porque tem 2 números depois da vírgula, então é o 100. Essa é a parte de baixo do número. A parte de cima é ele próprio, sem a vírgula. Assim, qualquer divisão com bases de 10, né, a gente vai proceder. A unidade de zeros aqui vai dizer quantas vezes eu vou deslocar a minha vírgula para frente do número, ou nesse sentido aqui, para a esquerda, ok? O número que não apresenta a vírgula é porque a vírgula veio no fim. 12 dividido por 100, a vírgula desloca duas casas, ela vem uma, duas, ela vai ficar bem aqui. Essa é a forma decimal. 43 aqui, ó, dividido por 10, a vírgula vai deslocar uma casa, ela não aparecer porque ela vem no fim. Quando ela deslocar uma casa, ela vai ficar bem aqui, aí você cancela esse zero. Vai ficar 4,3, essa é a forma decimal, ok? Uma vez que eu tenho a forma decimal, passar para a forma de fração, né, escrever o denominador, a parte de baixo, dependendo da quantidade de números que vem depois da vírgula. Se veio só a base de 10 que contém um zero, então é o 10. Em cima é o próprio número sem vírgula. Aqui então ficaria embaixo o 100, em cima o 12. Ok? Como operar com esses números nas operações básicas simples? Então, de início, como somar os números na forma decimal? Né? 3,14 mais 0,83 ou 31,8 mais 3,48. Né? E subtrair também vai seguir o mesmo raciocínio, né? 12,7 menos 0,14. A princípio, né, para facilitar a nossa conta, a gente vai armar essas contas aqui na vertical, né, colocando um número sobre o outro, né, um em cima do outro. Né? E com o seguinte detalhe, né, a gente tem que alinhar, colocar na mesma posição as vírgulas. Ela que vai orientar de como devemos fazer a conta de forma correta. Então vai ficar assim, ó. Alinhando as vírgulas, né, eu tenho 13,4, né, e embaixo aqui eu tenho um alinhamento vírgula com vírgula, o zero vai ficar à esquerda aqui e o 83 depois. Esse 3 excede o 4, o que eu faço? Eu acrescento um zero aqui para fazer a operação. Mesmo esquema aqui, ó, esse outro aqui excedeu o último número do número de cima, então eu acrescento um zero aqui para poder fazer a operação. Ficaria errado fazer essa primeira conta, por exemplo, assim. Com as vírgulas desalinhadas, teriam valores distintos, diferentes do valor real dessa conta. Então, o que se faz primeiro é alinhar a vírgula abaixo de vírgula para poder fazer a conta e acrescentar zero onde estiver faltando valores ali, onde os demais excederem. E aqui a soma ela acontece da maneira natural, ok? 3 com 0, 3, 4 de 8, 12, então coloco a unidade 2 e vem 1 da dezena para cá.
Aí aqui é para somar mesmo. 3 e 1, 4, né? Com 0 permanece o 4. Esse 1 aqui não tem nada embaixo, é só descer ele. Bom, vírgula alinhada, então se desce a vírgula na posição dela, ok? Então a primeira é 14, muda 4 com 8, 12 novamente, coloca a dezena para aqui, que é para somar 1 em 1, 2, com 3, 5. Esse 3 aqui não tem nada aqui embaixo, é só descer ele. E a vírgula está alinhada, é só colocar ela na posição onde ela está. 35,28 seria a segunda. Para a subtração, segue o mesmo raciocínio, né? Ao armar a conta, as vírgulas ficarão alinhadas, né? O primeiro número em cima, subtrai tem uma ordem, né? O segundo número vai retirar do primeiro, ele vai ficar embaixo. Bom, os valores que tiverem excedendo o anterior, você acrescenta o zero e faz a subtração dessa vez com reserva. Para lembrar, não dá para tirar 4 de zero, então você toma um emprestado, o valor fica do lado, aqui vai ser 10, 4 de 10, aliás, 10 retirando 4 fica 6, né? Se eu peguei um emprestado de 7, ele desce para 6, de 6 retirando 1 fica 5, do 2 não foi retirado nada, do 1 também não foi retirado nada, e a vírgula permanece no lugar dela. 12,56, mesmo esquema aqui, eu vou tomar um emprestado do número que está mais à esquerda, então aqui vai ficar um 7, e esse valor aqui vai formar o 14. 8 para chegar em 14, você também pode pensar assim, né? Faltam 6, e 6 para chegar no 7, faltou só 1. Do 1 aqui não foi retirado nada, do 5 também não foi retirado nada, e a vírgula está lá alinhada, desce ela no lugar dela, fazendo a questão e chegando em 51,16. Então essas seriam as operações de soma e subtração com números decimais. Só ter cuidado na posição da vírgula, ela tem que estar alinhada. Mas é claro, né, e é evidente que nem só de soma e subtração a gente vai fazer contas com os números decimais, né? Há vários problemas em que vai ser necessário multiplicar ou dividir esses números, tá bom? Então, para início é a multiplicação, né? Você vai multiplicar números decimais, números que têm vírgula, como esses aqui. 4,35, 0,83 vezes 5,02. A gente fica mais simples, né? Evidente que armar na vertical, né? Colocar um número sobre o outro. E o procedimento, né, dessas multiplicações se dá da seguinte maneira. A princípio você desconsidera as vírgulas. Você só multiplica como se não tivesse vírgula aqui. Então esquece as vírgulas nesse primeiro momento e multiplica o último número, né, por todos os números de cima e coloca na ordem a resposta embaixo. Então 5 vezes 2, ou 2, que é o último aqui, vezes 5 dá 10. Coloca a unidade, vem a dezena. 2 vezes 3 dá 6, com 1 que subiu, 7. Aqui a gente vai ressomar. E 2 vezes 4 dá 8. Agora você vem caminhando para a esquerda, pega o próximo número, é o 3. 3 vezes 5 dá 15, onde o 3 está? Ele é o segundo dígito. Então a resposta começa a partir daqui. 15, coloca a unidade e sobe 1 da dezena. 3 vezes 3 aqui dá 9. É como subiu 10. Então coloca a unidade, que é o 0, e sobe 1 da dezena. E 3 vezes 4 aqui dá 12, com que subiu 13. Então fiz a conta como se não tivesse vírgula. Soma esses valores, desce 0. 5 com 7 dá 12, coloca a unidade, vem da dezena, 1 e 8, 9, desce 3, desce 1. Vou colocar essa resposta aqui, então 13.920. É claro que não é isso tudo, né? Porque eu estou desconsiderando as vírgulas, né? E agora, o que é que eu faço para corrigir a conta? Eu conto quantas casas decimais tem, então fiz a conta sem a vírgula, e agora eu conto, aqui ó, eu tenho 2 casas decimais, e aqui eu tenho uma casa decimal, um número depois da vírgula, e aqui 2 números depois da vírgula. Minha resposta vai ter 3 números depois da vírgula. É só somar o total de casa. Vou no último número, no último algarismo aqui do número e conto. 1, 2, 3, coloco a vírgula. Então a resposta dessa questão é 13,92. Ah, professor, 920, não é 920 aqui? É, pois esse zero depois da vírgula, até expliquei em sala, ele é desprezível, né? Se você deixar fica errado, também não. Então só para ficar de maneira mais organizada, eu vou colocar o igual aqui e reescrever 13,92, tá bom? Ou 920. Mesmo esquema aqui, ó. Faço a multiplicação e desconsidero, nessa conta aqui, e desconsidero a vírgula no primeiro momento. Primeiro pelo 2, então 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 8 vai dar 16, coloca o 6 e vem 1, 2 vezes 0 é 0, com que subiu desce 1. Multiplicar por 0, esse 0 vai multiplicar esses 3 valores, então não vai mudar em nada, dá 0. A partir dele, agora eu vou multiplicar por esse 5 aqui, ele é o terceiro, então a resposta vai começar a partir daqui,
5 vezes 3 é 15, vai 1. 5 vezes 8 vai dar 40, como que subiu 41. Colocar a unidade e a dezena aqui, bem divididozinho, esses valores para depois somar. Vamos somar agora esses valores, vai descer o 6, vai descer o segundo 6, 1 e 5 vai dar 6 de novo, vai descer o 1 e vai descer o 4. 41.666. Bom, tem 4 casas decimais. Tem 2 números depois da vírgula aqui nesse número. Tem 2 números depois da vírgula aqui nesse número. Vou lá na minha resposta. Entendo que a vírgula sempre está no fim. E pulo 4 casas. 1, 2, 3, 4. Vai ficar bem aqui. Ó. Então, esse produto aqui, ele vai dar a sua resposta 4, aí esse número grande aqui, 1666. Ok? Então é só um exemplo, né? Mas tem vários contextos onde você precisa multiplicar número com vírgulas, certo? E como é tranquilo, né? Não precisa considerar vírgula, só no final conta as casas decimais para saber onde localiza a vírgula da resposta. Por fim, vamos dividir. A divisão com números decimais, números que têm vírgula, ela se procede da seguinte maneira. Primeiro a gente vai cancelar essa vírgula, né? De que forma, né? A gente vai deslocar agora as casas para trás. Andar a vírgula para a direita. Né? A gente sempre vai andar igual nos dois valores. Né? Então, por isso, a gente vai andar sempre aquele que tem o maior número de casas decimais. Um exemplo, tem um 6,24, tem 2 números depois da vírgula, o 2 e o 4. E tem 1,2, só tem um número depois da vírgula. Né? Como eu tenho que andar a mesma casa decimal nos dois números, né? Eu vou voltar, para essa vírgula aqui ser cancelada, eu vou voltar ela para trás 2 casas. Eu tenho que andar 1, 2, ela fica aqui no fim, então ela não é obrigada mais a aparecer. Fica 624. No outro número, eu não posso andar só uma casa. Eu tenho que andar também 2, né? Porque eu tenho que andar a mesma quantidade de casas decimais, senão a divisão fica errada. Então, eu vou andar 2 casas. Então, ela vai ficar aqui e ela não vai mais aparecer. Mas esse espaço aqui da conchinha, o que é que eu faço? Eu preencho ele com 0. Essa divisão aqui ela foi reescrita. 6,24 dividido por 1,2 é a mesma coisa de 624 dividido por 120. Ok? Nessa divisão aqui, na hora que você vai fazer a contagem, você vai contar quantos 120 cabe nos 624. Você pode ir somando de 120 a 120. Você pode usar a estratégia que você achar melhor. Bom, quando você contar, por exemplo, 120 5 vezes, né, você somar esse valor 5 vezes, né, ou multiplicar, ou mentalmente já ter essa resposta, você vai chegar nos 600. Então, cabe 5. 5, 120 nos 600. Mas você chega em 600 para chegar nos 624 vai faltar 24. 24 é menor que 120, vírgula aqui na resposta, 0 aqui no resto. Quantos 120 cabe no 240? Cabe em 2. Então essa divisão aqui dá 5,2. Ok? Então eu fiz todo o esquema aqui detalhado, porque na prática, né, o aluno quando faz essas contas sem calculadora, o caderno dele fica muito rabiscado mesmo. É natural porque ele tem que rascunhar. Nem todo o processo precisa ser mental, né? Tem outra divisão aqui, 5,6 dividido por 0,7. Bom, agora ficou mais simples, né? Porque tem a mesma quantidade de casas decimais. Aqui tem uma e aqui tem uma casa decimal. Se eu for cancelar a vírgula, eu só preciso dar um passo aqui para trás. Fica o número 56 dividido, como é a mesma quantidade de casas, só preciso dar um passo aqui para trás. 0,7 é a mesma coisa que 7. Então, quando tem a mesma quantidade de casas decimais, em resumo, você pode cancelar a vírgula. Isso não foi cancelado no exemplo 1, porque as quantidades de casas eram diferentes. Tinha uma com 2 casas decimais e outra só com 1. Então tem que andar a quantidade de casas do maior, que tem mais casas decimais, aliás. Né? Se aqui deu 2, o outro também tinha que dar 2 passos. Se tivesse com 3 casas decimais, então teria que dar 3 passos nos 2 números, ok? Veja que a divisão não é feito, de número com vírgula não é feito de primeira. Né? Primeiro eu converto a minha divisão numa divisão de números que não tem vírgula, e esses números que não tem vírgula eu já sei dividir, só contar. Quantos 7 cabem no 56? Cabem 8. 8 exato. 8 vezes 7 dá 56. Isso finaliza a nossa aula, ok? Essa parte da explicação. E na sala de aula, no Google Classroom, eu vou deixar um exercício para que vocês possam praticar, ok? Não deixe de praticar os exercícios. A prática de exercício, questionamento, vai ajudar bastante a nossa aprendizagem. Então, dúvidas vocês devem interagir, certo? E sempre comentar quando tiver dúvida em sala, ok? Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo, melhor dizendo, e um bom dia para todos.